Nós recebemos mais uma vez no Bom Dia Agronegócio o Dr. Francisco Torma, que é advogado especialista no agro, CEO do escritório Francisco Torma Advocacia no Agronegócio. Dr. Torma, é sempre um prazer receber o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Sempre muito bom estar aqui contigo. Eu sonho com o dia em que eu vou estar aqui para dizer: olha, viramos essa página, resolvemos esse problema. A enchente de maio já é algo passado para o produtor rural gaúcho, mas eu vou te dizer que ainda não chegou esse dia, infelizmente. E parece que toda vez que nós conversamos, nós falamos a mesma coisa, mas estamos longe disso. Porque me parece que toda vez que nós conversamos, tem uma preocupação a mais para a gente levar para o produtor, mas como um sinal de alerta, né, doutor Torma? E recentemente, o que eu mais recebi nas minhas redes sociais, nas redes sociais de Notícias Agrícolas, foi um pedido de atenção desses produtores para os recursos que foram oferecidos por uma linha de crédito do BNDES, que acabaram rapidamente, em questão de minutos, não é que alguns dias, não, em questão de minutos, não tinha mais dinheiro para o produtor gaúcho reconstruir ou começar a reconstruir a sua vida. Como é que o senhor está avaliando esse momento diante desses últimos acontecimentos? Exatamente, como você diz assim, parece que nós estamos sempre falando alguma coisa, porque sempre quando a gente se encontra, nós estamos na expectativa de que alguma coisa aconteça, né? Estamos sempre aguardando, olha, vai vir uma normativa, vai vir uma regra, vai vir uma resolução que vai fazer viabilizar a regra que foi criada antes. Então nós estamos eternamente numa expectativa, na metade de outubro, tá? As enchentes foram em maio, iniciaram em abril, o pico foi em maio. Nós estamos na metade de outubro, sempre na expectativa. Nesse meio tempo, as coisas vão acontecendo, o cenário não é interessante para o produtor, porque as operações começaram a vencer, os bancos começaram a exigir os pagamentos, e nós estamos aí ainda numa expectativa. Mas vamos fazer uma avaliação do que aconteceu, vamos fazer uma avaliação do que já passou e do que nós ainda temos ativo. Nós tivemos, como eu comentei, e nós publicamos aqui, inclusive no Notícias Agrícolas, né, aquela planilha onde nós tínhamos desenhado ali o cenário de todas as ferramentas destinadas ao produtor rural gaúcho. Então, a primeira ferramenta, que foi aquela que saiu alguns meses atrás, que saiu através da MP 1247, famosa MP. Naquele primeiro momento, nós estávamos todos naquela expectativa, não havia nenhuma ferramenta criada ainda naquele cenário, e nós estávamos aguardando então a MP, que a MP iria resolver todos os problemas do agricultor gaúcho. Veio a MP, descobrimos que ela não era autoexecutável, que ela precisaria de uma normativa, depois veio o decreto 12.138 e depois vieram outras resoluções regulamentando isso. Essa é aquela ferramenta que o produtor poderia prorrogar por 4 anos ou quitar com desconto, e mesmo na prorrogação ele teria o rebate, das operações de crédito rural que não tinham seguro contratado, recursos controlados, sem seguro e sem Proagro. Então, esta primeira ferramenta ela já encerrou, o produtor pôde aderir a ela até 30 de setembro. Sobre ela nós comentamos, inclusive você fez também um comentário nesse sentido, de que o recurso para esses rebates era absolutamente insignificante, da casa de 100 milhões de reais, o que, lembra que nós comentamos, atenderia pouco mais de 800 produtores, caso os produtores fizessem a solicitação pelo teto da ferramenta. A outra ferramenta, Carla, foi a prorrogação pelo Conselho Monetário Nacional através da Resolução 5.164, que era uma ferramenta que atendia o pessoal que reclamou que não entrava naquela primeira, porque, olha, eu tinha um seguro contratado ou eu tinha um Proagro contratado, então quem não conseguiu aderir àquela, pôde aderir nessa outra ferramenta, essa não tinha rebate, era só a possibilidade de prorrogação nos 4 anos. A adesão a essa ferramenta também encerrou agora no dia 15, então alguns produtores ainda que quase no final aí dessa ferramenta conseguiram acessar, conseguiram fazer a solicitação. É verdade que muitos estão ainda aguardando se vai dar certo ou se não vai dar certo, mas a solicitação foi feita até o dia 15 e essas duas ferramentas estão rodando. Temos também a possibilidade da regra geral do Manual do Crédito Rural, que sempre existiu, a possibilidade de nós prorrogarmos operações, reorganizarmos o cronograma de pagamento das operações quando o produtor tem uma frustração de safras. Qual que é o problema? O problema também é que nós sempre precisamos fazer essa solicitação até a data do vencimento da operação. E as operações, na maioria delas,
estavam suspensas, com seus vencimentos suspensos até também agora o dia 15 de outubro. Então, muitas operações venceram essa semana e aí nós temos um novo cenário aqui no Rio Grande do Sul que talvez não seja mais um caos normativo, talvez seja um caos, simplesmente um caos, porque o produtor começou a perceber bancos debitando as suas operações de crédito nas suas contas, que ficaram negativas, que ficaram no vermelho, porque ele não tinha esse recurso em conta, e aí começou um cenário onde nós não temos mais uma padronização. Nunca foi uma característica desse caos normativo a padronização. Agora, nesse cenário, é o seguinte: cada banco faz um jeito, cada gerente faz um jeito, e todo mundo na expectativa da famosa linha do BNDES, cujos recursos encerraram em 10 minutos. O pessoal do SOS Agro esteve em Brasília e a promessa do governo federal é que mais recursos venham por aí, e aí nós voltamos àquela estaca inicial de sentar na cadeira e aguardar alguma coisa que vai vir. Agora a promessa é que venha na semana que vem e nós voltamos à expectativa de esperar. Doutor Torma, esse cenário que o senhor, de forma brilhante, detalha para nós, ele começou há alguns meses, não é uma situação nova. Como é que o senhor avalia, ou por que o senhor imagina que as coisas estejam caminhando desta forma? Por que os recursos não são concentrados numa linha apenas de crédito? Por que as medidas pleiteadas pelo Movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, pela FETAG, pela Farsul, não foram acolhidas? Por que o entendimento de que quem entende a realidade do produtor é o produtor não foram consideradas? Por que as coisas estão tão distribuídas, tão pulverizadas, as medidas, 14 medidas, essa situação dos rebates, a mudança de destino para o recurso, os recursos limitados? Qual a sua avaliação, com a sua experiência, do que está acontecendo agora para o estado do Rio Grande do Sul? Por que as medidas vieram sendo a conta-gotas anunciadas e ainda assim sem atender o pleito central do setor do agronegócio gaúcho até esse momento? Me parece, Carla, que nós, enquanto nação, nós, enquanto Estado brasileiro, descobrimos que nosso Estado, nosso país, ele não foi preparado, não é preparado, não tem cultura de responder rápido a uma tragédia. Porque o que nós vivemos aqui é uma tragédia, né? Eu não estou falando só do agricultor, eu não estou falando só do pecuarista. Estou falando das pessoas que perderam casas, eu estou falando das empresas que foram alagadas, das pessoas que perderam o seu comércio, as pessoas que perderam a sua vida, a escola foi embora, a igreja foi embora, todo a forma com que as pessoas tinham a sua vida organizada desapareceu. Nesse contexto, descobrimos que não somos bons em responder rapidamente a demandas que são emergenciais. O pessoal sempre fala na internet aqui, né, que o Japão, por exemplo, se uma ponte tem um problema no Japão, se acontece uma situação que um furacão derruba uma ponte, em uma semana, 2 semanas, a ponte está no lugar. E sempre soubemos que nós não somos especialistas em ser ágeis, mas não sabíamos que éramos tão ruins assim. Governo federal sem preparo nenhum para responder à tragédia. E aí tu me pergunta por que tantas ferramentas foram criadas e nenhuma resolveu? Porque todas elas são fruto de experimentação. As pessoas se reúnem, os produtores conseguem levantar rápido as informações necessárias para passar para o governo para dizer, olha, o nosso cenário é esse, as nossas perdas são essas e nós precisamos disso. E aí as autoridades começam a fazer experimentações legislativas. Olha, e se eu criar uma regrinha aqui para conceder um rebatezinho aqui, se eu criar uma regrinha aqui para dar uma prorrogada lá, será que vai servir? E aí se descobre que não serve porque essa norma não tem executibilidade. Aí se faz uma norma para consertar aquilo. E nós estamos há meses consertando normas que não têm condições de resolver o problema. Esta linha do BNDES, que nós começamos a conversar aqui desde o início, ela é uma boa ideia, é uma excelente ideia. É uma ferramenta que que poderia resolver efetivamente muitos problemas. É óbvio que é difícil, é algo que resolva 100% dos problemas, mas é algo que diz para o produtor o seguinte: olha, relaciona tudo que tu ficou devendo com essa história, nós vamos te conceder um novo crédito com prazo bem considerável, com recursos que o Estado brasileiro possui, que estão lá no Fundo Social, que são recursos dos royalties do petróleo, que está aqui justamente para atender a população quando precisa, e pasmem, agora a população está precisando. Então, olha, esta linha ela vai poder resolver o teu problema, porque tu vai conseguir voltar à tua normalidade, vai pagar as tuas operações, seja banco,
seja o teu credor particular. E hoje em dia nós temos que entender que financiamento do agronegócio não acontece só com banco, acontece muito com fornecedores particulares. Então, qualquer medida que resolva banco e não resolva fornecedor particular também é um problema, porque nós quebramos produtor e nós quebramos empresas e cooperativas. Então, quebramos a cadeia inteira, todo mundo fica nesse endividamento generalizado. Então, esta linha é interessante. O que se descobriu desde que ela foi criada? Que ela não tem executibilidade. Por exemplo, se cria uma linha de financiamento onde o risco da operação fica 100% com a instituição financeira. E aí eu digo para o produtor, olha, você vai poder resolver a tua dívida com o teu fornecedor particular, você está devendo lá para alguma sementeira, por exemplo, para um fornecedor de insumos, tá? Beleza, você vai poder pegar essa dívida do teu fornecedor de insumos e vai poder financiá-la no banco com recursos do BNDES e vai estar tudo certo. A empresa vai receber, você vai pagar, você vai poder voltar à normalidade no próximo ano agrícola. O que acontece? Como o risco é do banco, ou seja, se eu não pagar o banco vai ter que reembolsar o BNDES, os bancos dizem, eu não vou assumir essa bronca. Não tem por que eu assumir essa bronca que estão jogando aqui no meu colo. Sim. E aí o que acontece? A linha não anda. Ah, mas o fundo garantidor vai funcionar. Não funcionou. Não precisamos ajustar isso. Ah, o dinheiro é suficiente. Nem de perto, não tapou nem a cara do dente. 480 milhões foram gastos em 10 minutos. Então precisamos mais recursos, precisamos ferramentas com que isso funcione, precisamos começar a pensar em longo prazo em responder mais rápido a essas situações, porque essas situações acontecem com muito mais frequência do que nós imaginamos. Essa é uma preocupação, e eu trouxe essa pergunta, doutor Tormo, porque eu sei que ela não é uma pergunta de fácil resposta, e essa resposta ela vai mudar amanhã. Eu sei que se nós fizermos uma entrevista amanhã, na segunda-feira, a resposta vai ser outra, porque as coisas mudam tão rapidamente que não dá tempo das instituições financeiras, elas absorverem tudo o que está acontecendo, colocar isso nos seus sistemas e atenderem aos produtores. O que eu mais recebo de pleito, de informação entre os grupos de WhatsApp, nas redes sociais, as pessoas que entram em contato direto com o Notícias Agrícolas, é justamente isso. Olha, o meu banco está me pedindo tal garantia, a minha cooperativa está me pedindo tal documento. Isso é natural desse momento, justamente porque as medidas mudam muito rapidamente, ou as instituições financeiras já deveriam estar, não já deveriam estar talvez mais aptas a receber essas medidas, mas sabendo que nós ainda estamos vivendo esse caos normativo, deveriam criar uma outra forma de receber essas medidas para atender também de outra forma o produtor gaúcho nessa situação de catástrofe e nessa situação que é emergencial. O que nós temos sentido problema hoje é que nós não temos padronização, falta uma normativa mais complexa que venha de cima. Porque o que acontece? Tá, tudo bem, as resoluções criaram essa ferramenta que é chamada BNDES Emergencial RS e ela está ativa, as instituições podem acessar. Foi feita uma portaria, aliás, uma circular do BNDES, que já foi alterada 3 vezes, ou melhor, 4 vezes, porque saiu uma nova circular esta semana, só para não quebrar essa ideia de que o caos normativo acabou, saiu uma circular do BNDES esta semana, ajustando alguns detalhes dessa ferramenta BNDES Emergencial RS. Então, o que acontece? Esta circular cria as regras do jogo, só que se você for fazer uma leitura dessa regra do jogo, ela é muito genérica ainda para que a instituição execute isso. Então, o que acontece? Esse produto é disponibilizado no catálogo de produtos que a instituição financeira vai acessar, é mais um produto BNDES e as instituições financeiras são acostumadas a acessar produtos BNDES. Este é novo, então tudo é experimentação. As instituições também estão tentando entender como é que isso funciona, assim como nós estamos tentando entender como é que isso funciona. Só que essa regra é meio genérica, meio abrangente, e aí as instituições acabam criando as suas próprias regras internas para viabilizar isso. E uma das questões é a garantia. Por quê? Porque lá, como eu havia comentado, o risco da operação é 100% da instituição financeira. Se eu não pago, a instituição financeira vai ter que pagar. E a principal preocupação das instituições é como é que eu vou me garantir nessa situação para que eu não tome esse prejuízo nessa linha do BNDES, porque se o produtor não me pagar, eu vou ter que pagar. E aí eles estão exigindo garantias. De forma padronizada? Não. Tem situações em que a instituição
topa a garantia original do contrato, tem instituições que estão exigindo 120% de garantia, 150% de garantia, 200% de garantia, ou seja, se eu Meu vou Deus. fazer uma operação de 1 milhão, eu vou precisar dar 2 milhões, patrimônio de 2 milhões em garantia, e aí isso está inviabilizando. É por isso que uma das pautas do movimento em Brasília essa semana foi: olha, se o fundo não acontecer, se o fundo ficar só, se o fundo garantidor ficar Sim. só no campo das ideias, não vai acontecer, não vai rolar. Então, essa ferramenta que é boa, que é uma ferramenta interessante para o produtor, ela está travando nesses pequenos detalhes burocráticos, porque na prática as instituições têm receio de operacionalizar isso sem garantia. Então, precisamos que venha essa norma. Dizer, olha, o fundo garantidor está aqui, deve ser usado, precisa ser usado nessas condições, e aí é os burocratas que vão ter que organizar como é que isso vai acontecer. Mas temos sim esse problema. E nós estamos vivendo isso. Por exemplo, as operações venceram agora no dia 15, tá? Porque a última resolução que prorrogava o vencimento das operações de crédito rural ia até o dia 15. Operações de custeio, de investimento e de agroindústria. Tá? Elas venceram agora no dia 15. Muitos bancos debitaram no dia 15 e depois foram estornando esses débitos justamente no sentido de que, olha, eu imagino que para uma instituição financeira considerar vencidos todas essas operações deve ter dado um rombo na agência Meu gigantesco, Deus, porque sim. você fica, a agência fica do dia para a noite, ela fica com as suas operações abertas, um monte de operações abertas, e isso tem respaldo, isso acaba respingando na instituição, na gerência, perante a sua rede central. Então, o que que acontece? Eles estornaram muitas operações e começaram a prorrogar por conta própria, porque nós não temos mais normativa para isso. As instituições começaram a prorrogar por conta própria. Aliás, a exemplo do Banco do Brasil, que tem dito que vai jogar as operações para o fim do mês, para dar tempo de viabilizar essas operações. Muitas dessas instituições estão aguardando também o que que o governo vai fazer na semana que vem em relação à linha do BNDES, para que possam acessar e operacionalizar isso. Então, por conta própria, estão jogando o vencimento dessas operações mais para frente, para o final do mês, ou seja, praticamente início de novembro. E aí eu retomo aquilo que eu estava falando no início. Enchentes foram em maio. Nós estamos entrando em novembro, pensando ainda como vamos resolver, e o ciclo produtivo não tem a capacidade de ficar aguardando. A soja precisa ser plantada, o milho precisa ser plantado. Nós precisamos tocar a lavoura 2024, 2025. Muitos produtores que não foram afetados ou que conseguiram prorrogar, renegociar de alguma forma, já acessaram o crédito, já estão com tudo organizado. Mas muitos produtores estão na expectativa, em pleno novembro, de que essa ferramenta seja facilitada. Fiz uma enquete no meu Instagram essa semana. Produtor, tu já resolveu as tuas operações, já resolveu as tuas pendências? 96% responderam que ainda não conseguiram resolver todo o seu problema financeiro que ficou por conta da enchente. Doutor Torma, tem uma pergunta para o senhor aqui do Alberto Tesmer, que é um consultor e ele também acompanha muito essa situação. E é estarrecedor ouvir o senhor falar, porque eu ouvi do Antônio da Luz, que é o economista-chefe da Farsul, na última entrevista que fiz com ele aqui no Bom Dia Agronegócio, falou: Carla, as plantas não sabem da legislação, não sabem da falta de recursos, elas conhecem a natureza. Elas precisam começar a ser plantadas o quanto antes. Então, é realmente assustador. E o Alberto te pergunta o seguinte, doutor Torma: por que os bancos não aceitam os pedidos ou de prorrogação, ou de negociação, ou renegociação? Qual o procedimento após protocolo formal junto à instituição? O senhor meio que já respondeu nessa sua última colocação, mas queria que o senhor se dirigisse diretamente ao Alberto Tesmer, que lhe faz essa pergunta na manhã dessa sexta-feira. Alberto, eu vou te dizer o seguinte: nós sempre tivemos, tradicionalmente, nós sempre tivemos uma dificuldade em conseguir realizar administrativamente a renegociação, a prorrogação, a alteração do cronograma de pagamento das operações de crédito rural, porque nós temos, na prática, o que que o banco trabalha, assim, muitas vezes o banco prefere, ao invés de prorrogar, ele prefere te vender um novo crédito. O banco vende dinheiro, tá? E quando ele prorroga, ele tem que manter os mesmos encargos, então tradicionalmente, nós temos uma situação em que ele prefere te vender um novo crédito. A situação, vou te dizer que estava difícil, os produtores estavam reclamando muito do não atendimento das instituições financeiras até o dia 15. Parece, eu tenho a percepção, tá? Estou falando com base no que eu vejo, no que eu converso com as pessoas, de que, como chegou o dia 15 e as coisas não estavam resolvidas, muitas instituições começaram a chamar os produtores e dizer: calma aí, vamos então. Vamos fazer essa prorrogação,
porque na ausência de algo disruptivo, na ausência da linha de crédito do BNDES, na ausência de um novo recurso que eu consigo vender para esse produtor, porque ele daqui a pouco não tem mais garantia, não tem mais capacidade de pagamento, as coisas começaram a fluir. Agora, é óbvio que eu, enquanto advogado do agronegócio, advogado atuante na defesa dos produtores rurais, vou sempre te dizer que se o produtor faz tudo certinho, se ele apresenta para o banco a documentação adequada, certa, exigida, cumpre os requisitos, né, da prorrogação, cumpre os requisitos exigidos pelo manual do crédito rural, nós precisamos, às vezes, comprar essa briga. Se não deu administrativamente, bom, paciência, precisamos cogitar a possibilidade de judicializar essa operação, porque nós já temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que isso é direito do produtor rural, não é uma faculdade, não está dentro das possibilidades de que a instituição financeira conceda ou não segundo a sua boa vontade. Isso é direito do produtor. Prorrogar através do Manual do Crédito Rural é direito do produtor. Diferente dessa linha do BNDES, que é um crédito novo, e como todo crédito novo, passa por todas as análises de crédito, então é algo mais complexo. Agora, quando o produtor cumpre os requisitos, apresenta a documentação no tempo certo, apresenta os laudos e não é atendido, bom, precisamos fazer esse direito ser reconhecido pelo Poder Judiciário. É direito do produtor e nós não podemos nos furtar a buscar onde for necessário a defesa desse direito, a tutela desse direito. Isso é muito sério, doutor Torma, porque nós temos visto os líderes dos produtores rurais estarem constantemente em Brasília para porque já foi feito todo o pleito, a Brasília já sabe o que o produtor precisa. E o produtor está indo para lá para cobrar essas promessas que foram feitas. Como é que o senhor avalia também essa posição de falta de resposta, eu diria, ou de falta de eficiência, de proficiência do que já deveria estar pronto, né? Como é que o senhor avalia esse posicionamento de alguns ministros, de alguns líderes, de alguns parlamentares que já deveriam ter avançado com isso? Como é que o senhor tem avaliado o andamento desse assunto, dessa pauta em Brasília? Carla, esta semana eu fiquei chocado, abismado. Como diz aqui no Rio Grande do Sul, me caiu os butiá do bolso. Veja, o SOS Agro, né, o Lucas e a comitiva, né, que foram daqui do Rio Grande do Sul, foram de carro aqui do Rio Grande do Sul até Brasília por conta do aeroporto, que ainda está fechado, para te ver o tamanho da tragédia que nós vivemos aqui. Nosso aeroporto vai abrir esse mês, vai reabrir esse mês, o Ainda aeroporto de bem. Porto Alegre. Então, veja, pessoal, foi de carro porque era mais rápido ir de carro do que se deslocar até um outro aeroporto e até lá. Então, o Lucas, a Grazi e mais uma comitiva do SOS Agro foram até Brasília, conversaram diretamente com quem tem a chave do cofre, tá? Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo nos relatam aí o pessoal do SOS, o ministro Haddad ficou abismado porque ele não sabia que isto ainda não estava resolvido. Então, isto me choca, de qualquer modo, isso me choca por qualquer uma das interpretações que nós possamos fazer. Porque, veja, se o ministro Haddad falou de fato com sinceridade, porque ele achava que a coisa estava resolvida, é porque os ministros não se conversam, é porque a coisa não funciona, o governo está batendo cabeça. Agora, se ele mente, e se essa declaração não era verdadeira, me impressiona muito mais, porque seria mais um momento de enrolação do agricultor gaúcho, que vai até lá, e diz, olha, não estava sabendo que vocês precisavam de mais recursos. Então, ou ele está sonegando, ele está faltando com a verdade, ou ele está demonstrando que o governo federal não consegue conversar entre os próprios ministros. Então, confesso que o ministro da Fazenda, na metade de outubro, dizer que não sabia, que nós precisávamos de mais recursos, me deixa um tanto desmotivado e apreensivo com o futuro do agronegócio gaúcho. A essa altura do campeonato, não tenho dúvidas que nós vamos ter perda de área, que nós vamos ter produtores saindo da atividade, como já vimos vários produtores que saíram da atividade. Eu acho que vocês devem ter visto um produtor essa semana que fez um vídeo bem impactante, né, que ele estava devolvendo o maquinário, entregando o maquinário para o banco, justamente por conta das dívidas. Então, é um cenário desafiador, mas é um cenário que, se tudo na semana que vem acontecer da melhor forma possível, ainda não vai ser possível nós voltarmos
ao cenário que nós tínhamos antes dessas enchentes. Sim, isso sem contar, isso eu estou falando sim de produtores que só precisam renegociar sua dívida para voltar à atividade. Ainda tem produtores que tiveram perdas expressivas, que vão voltar do zero. Tem gente que vai voltar do negativo, tem gente que não tem mais o maquinário, tem gente que não tem mais o galpão, tem gente que não tem mais o solo agricultável. Isso vai levar anos, décadas para ser recuperado. Então, nós precisávamos sim de um comprometimento muito maior das autoridades, um comprometimento muito maior de quem, ó, tem a chave do cofre lá em Brasília. Exatamente. Doutor Torme, eu quero muito lhe agradecer pela companhia nessa manhã de hoje, aqui nessa sexta-feira. Eu tô, inclusive, enquanto estou aqui entrevistando o senhor, estou também em tratativas ali com o Lucas Scheffer, que é um dos coordenadores do movimento Agro, SOS Agro, para entrar conosco também, para dar mais detalhes do que aconteceu em Brasília. Então, muito obrigada mais uma vez por trazer para nós essa perspectiva detalhada do que está acontecendo, desse emaranhado de informações que ainda está tirando o sono do produtor gaúcho e de profissionais como o senhor que estão empenhados em auxiliar esses profissionais. Então, muito obrigada mais uma vez, porque ontem mesmo eu falei, não adianta nada, né? Quando a chuva caiu, tá tudo debaixo da água, sobrevoar o Rio Grande do Sul de helicóptero e depois não voltar mais lá. Sobrevoem agora para ver que ainda tá, o rastro da destruição ainda tá posto aí no Rio Grande do Sul. Então, obrigada mais uma vez. A gente precisa continuar falando sobre isso todos os dias até que se resolva. Obrigada mais uma vez. Perfeito, corretíssimo teus apontamentos, Carla. Precisamos falar sobre isso, nós precisamos manter esse assunto aquecido, porque, para quem não é daqui do Rio Grande do Sul, eu recordo, relembro, o assunto não está resolvido. Bom, doutor Torma, sempre portas abertas para o senhor aqui no Notícias Agrícolas para que continuemos a orientar principalmente a nossa audiência. Muito obrigada, um bom final de semana para o senhor. Qualquer novidade é só me acionar. A gente abre as câmeras, os microfones e vamos informar o que está acontecendo. Obrigada. Tá certo, tá certo. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.